Iniciando mais um dos nossos estudos, então, nós vamos estudar o nosso livro dos médiuns, o capítulo 25, das evocações, os espíritos que podem ser evocados. Nós estamos no item 276 deste capítulo. Eu vou dar uma lidinha no 275 para a gente recapitular um pouquinho aqui do que nós estudamos no nosso último encontro. Então, mais uma vez, falando, quem são esses espíritos? Kardec lembrou que podem ser aqueles que desencarnaram recentemente, desencarnaram já há bastante tempo, espíritos bons, espíritos maus, homens ilustres, homens obscuros, familiares, amigos, pessoas que foram indiferentes, independente do grau da escala evolutiva que pertençam, mas sempre tendo um propósito objetivo, um propósito sério, para que essa comunicação, esse intercâmbio seja de alguma forma instrutiva, produtiva, esse encontro seja produtivo, instrutivo e também sempre visando o benefício tanto nosso como também dos próprios espíritos, quando envolvendo ali o amor, a caridade nesse objetivo. Então aqui na 275, recapitulando, Kardec diz que entre as causas, lembrou também anteriormente que embora nós possamos fazer a evocação de todos esses espíritos conforme os nossos propósitos, isso não significa que eles possam se manifestar pelo simples fato de nós fazermos a evocação. Isso depende de alguns fatores envolvendo tanto o médium, envolvendo o espírito e também envolvendo aquele que é o solicitante da evocação, quando não for o próprio médium. Então ele diz assim para nós: entre as causas que podem opor-se à manifestação de um espírito, umas estão nele mesmo e outras lhe são estranhas. Devemos colocar entre as primeiras as suas ocupações ou as missões que desempenha, das quais não pode se afastar para atender aos nossos desejos. Nesse caso, a sua manifestação fica apenas adiada. Então nós comentamos que nós tratamos de ocupações, missões e até mesmo do estado em que o espírito se encontra, lembrando que muitas vezes o espírito desencarnando, passando por essa fase difícil de adaptação, de reajuste, nesse novo plano, fora do nosso mundo físico, o espírito pode levar um certo tempo para poder se encontrar em condições de se comunicar. Nesse caso, quando possível, ele não podendo se comunicar, vem então outro em seu nome, trazendo algumas informações, orientações a respeito daquele que foi evocado. E continua: mas há também a sua própria situação. Embora a encarnação não seja um obstáculo absoluto, pode constituir um impedimento em certas ocasiões, principalmente quando se passa em mundos inferiores e quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naqueles em que os liames que prendem o espírito à matéria são muito frágeis, as manifestações para o espírito é quase tão fácil quanto no estado de erraticidade, e em todos os casos mais fáceis do que nos mundos em que a matéria corpórea é mais compacta. Aqui o que Kardec traz para nós já é uma orientação de uma situação um pouco mais rara, porque trata-se de espíritos encarnados que são evocados e que podem ou não atender à nossa solicitação. Sendo espíritos encarnados em mundos superiores, esses espíritos têm maior facilidade de estarem aqui junto de nós, exatamente pela sutileza dos corpos físicos que utilizam. Já no caso dos mundos inferiores, os espíritos têm maior resistência. Primeiro porque o corpo físico, sendo matéria bruta como a nossa, acaba prendendo o espírito com maior tenacidade, E segundo, que o espírito nesse mundo inferior também se encontra numa condição intelectual, moral bastante perturbada, e bastante inferior à nossa, e isso também dificultando a sua comunicação. É interessante porque quando nós falamos em evocarmos espíritos que se encontram em outros mundos, eu não cheguei a comentar isso com vocês,
em outra situação, mas algumas vezes nós temos em algumas reuniões mediúnicas a presença de espíritos que não fazem parte do nosso mundo. Pode parecer algo assim um tanto quanto esotérico, um tanto quanto estranho à nossa realidade, já que nós normalmente conversamos com espíritos que participam aqui, que fazem parte da nossa vida, né, aqui nesse nosso planeta. Então, quando se fala em outros mundos, algumas vezes espíritos se manifestam se apresentando, e são espíritos trazendo boas intenções, com um vocabulário digno de um espírito com conhecimento, a conduta, a postura de um espírito também que demonstra certa elevação, e eles então se apresentam como espíritos assistentes, mas que fazem parte de outros mundos, que vêm ao nosso mundo auxiliar-nos nessa nossa evolução. Por isso então, né, bom dia Zeli, bom dia Armando, então por isso é algo mais raro para nós. Eu me recordo que numa comunicação mediúnica que foi recebida na Comunhão Espírita de Brasília, por aquela minha prima que vocês conhecem, eu me lembro que ela me contou um detalhe interessante, que foi a única vez que aconteceu com ela, que ela percebeu a presença, já que a mediunidade ostensiva dela se estendia no campo da psicografia, da vidência e também da audiência, ela relatou o seguinte, que estavam presentes 3 ou 4 espíritos, eu não me recordo exatamente, eu preciso pesquisar aqui nos meus arquivos, 3 ou 4 espíritos que estavam com roupas parecidas, com um tom meio prateado, nada muito astronauta, nada muito extraterrestre, mas a característica da roupa deles era assim, e eles se apresentavam como sendo espíritos que vinham de outros mundos para poder nos ajudar nesse processo de transformação. E eles se comunicaram nessa reunião, né? Então eu falo para vocês assim que, se fosse uma outra fonte, eu certamente ficaria com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas vindo da fonte que veio, né, sendo uma pessoa da minha família de confiança, eu entendo que aquilo que ela viu era real, né? Então é algo que para vocês também pode parecer alguma coisa estranha, mas que para mim, embora seja estranho, eu acabo confiando na fonte, vendo que realmente isso é possível, como o próprio Kardec traz para nós aqui essa informação, falando de espíritos que se apresentam, mesmo estando encarnados em outros mundos, eles podem se apresentar aqui. Então a gente vê que quando acontece isso numa reunião mediúnica comum, tradicional, isso não é raro de acontecer, isso não é nada de sobrenatural, né? Então nós vemos aqui que os espíritos estão sempre presentes, e como já foi relatado em outros livros, né, no livro, por exemplo, Transição Planetária, psicografado pelo Divaldo Franco, fala-se naquele livro sobre a presença de muitos espíritos de ambientes, de mundos mais elevados do que o nosso, que estão prestando muita atenção no que acontece aqui no nosso planeta. Aliás, como foi colocado numa leitura que eu fiz certa vez, dizendo que o planeta Terra ele tem sido o centro das atenções aqui de muitos mundos, porque esse processo de transformação que nós estamos vivendo agora é um momento muito singular em cada planeta. Então, se nós estamos vivendo na nossa trajetória natural, são os mundos evoluindo de uma forma, né, seguindo, né, aquilo que existe de programação universal. Mas quando nós adentramos nessa fase de transição, é uma fase muito especial. É uma fase que exige muito trabalho, é uma fase que apresenta muitas transformações, muitos choques, né? Então o nosso planeta vive esse momento especial, chamando a atenção de outros orbes, e aqueles mundos solidários com o nosso se fazem presentes, né, nos ajudando nesse processo. E eventualmente eles se manifestam nessas reuniões. Então por isso, não são raras as comunicações, né? Como a gente já teve essa oportunidade de presenciar um fato como esse, então isso traz principalmente a veracidade pelo endosso que a própria codificação traz para nós. O Dudu colocou ali, verdade, eu mesmo recebi 2 vezes um espírito chamado Linneu, que se apresentava dizendo que vinha de Pleiades, uma constelação nova para nós,
mas ele já tinha anos de presença no orbe, né? Ele me veio 2 vezes, escrevia de baixo para cima muito rápido, né? Um espírito muito inteligente e bem carinhoso nas suas palavras. Recebi mensagem por volta de 2000. Então é aquela história, é impossível que isso aconteça? Não é, mas é raro que aconteça. Mas o fato de ser raro não significa que não está aí à nossa disposição. Nós temos muitas comunicações, por exemplo, em instituições que trabalham com a mediunidade, embora não sejam espíritas, como, por exemplo, me recordo de um amigo que frequentava uma instituição chamada Fraternidade Branca. É uma dessas instituições esotéricas que trabalha com energias, que trabalha com mediunidade, e é muito comum nesses lugares eles conversarem com os seus avatares, né? Os avatares são essas entidades mais elevadas, dentro dessa denominação que eles colocam, que se fazem presentes ajudando na evolução do nosso planeta. Então eles também entram em comunicação. Então a gente vê que isso não é uma exclusividade. Eu tenho um livro que fala sobre mediunidade de um modo geral. Não é mediunidade espírita, né? Isso até porque não existe mediunidade espírita, mas não é mediunidade aplicada dentro das tarefas espíritas, dentro dos objetivos espíritas, mas é um livro que foi publicado de uma coleção, que eu já até comentei com vocês, falando sobre fenômenos estranhos ao nosso mundo, como curas, como aparições, como comunicações, como extraterrestres, enfim, são vários os assuntos. E essa coleção foi publicada nos Estados Unidos. Então, nesse livro que trata de mediunidade, tínhamos ali o relato de 2 ou 3 médiums que vivem nos Estados Unidos e que trabalham de uma forma muito intensa, mas dentro das características de sua cultura. Então, por exemplo, nós temos ali médiums que conversam com frequência com espíritos que vêm de outros planetas. Tínhamos ali no caso de um espírito que falava, de um médium que conversava com espíritos da natureza. Então a gente vai lendo e fala assim, né? Poxa vida, mas que viagem desse pessoal. Aí a gente pega a codificação, abre e vê ali a possibilidade de manifestação de espíritos que moram em outros planetas. E a gente fica assim, bom, se para eles a viagem e para nós não é, quem que está certo, quem que está errado? Então a gente acaba fazendo uma análise geral, percebendo que é possível que haja essas comunicações, embora sejam raras. Mas cada vez que esses espíritos se manifestam, sendo eles de mundos mais elevados, vêm para poder trazer uma contribuição para a melhoria do nosso planeta. Vindo de mundos inferiores, são espíritos que trazem perturbação. Então temos apenas que fazer uma análise cuidadosa para não nos deixarmos levar pelas fantasias dessas comunicações. Então muitos espíritos que chegam são espíritos mistificadores, dizendo-se de outros mundos, trazem nomes famosos. Então esses são os cuidados que Kardec traz para nós nas comunicações. Então sim, é possível. E nesse trabalho de evocações que Kardec apresenta para nós, orientando de que forma que nós podemos nos comunicar com os espíritos, aqueles grupos que se sentem à vontade para fazer as evocações, que fazem um trabalho diferentemente do que acontece tradicionalmente, em que se espera apenas a comunicação de espíritos de uma forma espontânea, trabalha apenas com espíritos obsessores e tudo mais, nós temos aqueles grupos que gostam de explorar o mundo espiritual e fazem isso de um modo muito sério. Então se reúnem, fazem suas evocações, fazem suas investigações, suas pesquisas, tudo a título de conhecimento, de educação e de instrução. E muitos desses grupos solicitam a presença de entidades de mundos diferentes do nosso. E aí então os orientadores do trabalho providenciam, fazendo convites a essas entidades para que elas se manifestem nesses grupos. Então, a evocação é possível fazer para qualquer tipo de espírito, como Kardec colocou. Basta que o grupo tenha a motivação, o interesse, a seriedade, a responsabilidade para fazer esse tipo de trabalho. Né? Então é bem interessante aqui a gente ver o que Kardec coloca para nós. Continuando aqui para nós, aqui o último trechinho. Tá. As causas estranhas ligam-se principalmente à natureza do médium. Isso, primeiro, as causas do próprio espírito,
são esses obstáculos com relação à sua condição, aos seus compromissos e tudo mais. A segunda causa que Kardec coloca são as dificuldades que os médiums colocam para a manifestação desses espíritos, e ele diz assim: as causas estranhas ligam-se principalmente à natureza do médium, à condição da pessoa que evoca, ao meio em que se faz a evocação e, por fim, ao que se propõe. Certos médiums recebem facilmente, mais facilmente, as comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros são aptos a servir de intermediários a todos os espíritos. Isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito do médium exerce sobre o evocado, que pode tomá-lo por intérprete com satisfação ou com aversão. Aqui esse detalhe da satisfação ou aversão, nós lembramos que os espíritos que querem se comunicar, muitas vezes utilizam um médium que está à disposição. Então nós temos os dois casos: um espírito, por exemplo, inferior, que quer se comunicar e tem apenas à sua disposição um médium que é bem moralizado, bem instruído, bem equilibrado. E isso, para esse espírito inferior, provoca essa aversão de você ser obrigado a falar com um tipo de espírito que tem um comportamento que você não gosta. Porque se eu sou um espírito inferior, eu quero aquele médium vicioso, aquele médium tendencioso, desregrado, descomprometido com qualquer tipo de valor. Então eu fico muito à vontade com ele. Agora, quando eu sou um espírito inferior e eu tenho que pegar um médium que é equilibrado, então eu acabo fazendo muito mais por obrigação do que por espontaneidade. E o contrário também acontece. Nós temos espíritos que são elevados, e quando eu falo elevados, nós falamos de espíritos instrutores, não falamos nada das esferas mais elevadas, espíritos nobres. Nós falamos de espíritos comuns, mas espíritos mais instruídos, espíritos que já têm experiência no trato, né, nessa relação com os encarnados e tudo mais. Então nós falamos de um trabalhador do mundo espiritual, vamos dizer assim, né? Não falamos de espíritos das altas esferas. Esse trabalhador, ele sendo regrado, sendo comprometido com o trabalho, muitas vezes ele observa um encarnado que está sob a sua tutela, ou por quem ele tem simpatia, um espírito familiar, um espírito amigo, ele passando por uma situação de dificuldade. E ele precisa tomar uma providência para que esse protegido, ou essa pessoa com quem ele tem afinidade, não se fira, né, não se machuque naquela situação. E aí então ele começa a procurar uma situação. Aí ele percebe que tem uma pessoa próxima a ele que é um médium desregrado. Aquele médium que, vamos colocar assim, eu me lembro de um colega que ele era um médium ostensivo, né? E o comportamento dele era assim bastante duvidoso. Eu não criticava muito porque não era o caso, e também na época eu não tinha nem tanto conhecimento para isso, mas me dava aquela coceirinha atrás da orelha. Ele era um médium que bebia muito, fumava muito, falava muito palavrão, era muito vulgar, adorava pornografia, né? Então esse era o tipo de médium. Então a gente imagina assim, uma pessoa com essas características. Eu sou um espírito trabalhador do mundo espiritual, e eu vejo nesse médium a única possibilidade de ajudar aquela pessoa que está precisando. Aí então eu me aproximo dele, faço ali, transmito a minha mensagem, e depois eu vou embora, né? E nesse caso o que acontece? Eu fiz aquilo que tinha que fazer, mas me senti mal, porque os fluidos daquele médium certamente me provocaram aquela antipatia, aquela aversão, aquela repulsa. Mas eu tive a necessidade de fazer isso. Então nós temos a antipatia, a simpatia dos espíritos inferiores para os bons médiums e dos espíritos superiores para os médiums ruins, para os médiums viciosos. Então temos várias situações dessa forma, né? O Brás lembrou que Trigueirinho foi o único, né? Temos muitos, infelizmente, né, muitos médiums que são grandes trabalhadores, são grandes instrumentos para o mundo espiritual, né? Então hoje, com a difusão do espiritismo principalmente, Brás, a gente tem assim nos cursos de formação, nos cursos de evangelização, a gente tem conseguido formar grupos de trabalhadores muito bons. Então já não são mais aqueles médiums instintivos, aqueles médiums que têm ostensividade, mas não têm mais conhecimento. Então, assim, conforme a doutrina vai se difundindo e os cursos de formação de médiums vão se sucedendo, né, formando cada vez mais grupos, vão ampliando
cada vez mais os grupos que oferecem aos espíritos a oportunidade de se comunicarem, né? Então isso aqui é importante. E continuando aqui, Kardec, a gente está fazendo uma revisão do que a gente viu no nosso encontro anterior, tá, pessoal? Não, uma revisão de quase 20 minutos, né? Mas vamos lá. E depende ainda, sem levarmos em conta as qualidades pessoais do médium, do desenvolvimento de sua mediunidade. Os espíritos se apresentam com maior boa vontade e, sobretudo, são mais precisos com o médium que não lhes oferece obstáculos materiais. Quando há igualdade no tocante às condições morais, quanto mais apto seja o médium para escrever ou exprimir-se, mais se ampliam as suas relações com o mundo espírita. Herculano Pires faz um comentário a respeito dessa expressão utilizada por Kardec, o mundo espírita. Ele diz o seguinte: Kardec usa a expressão mundo espírita para designar o mundo dos espíritos, evidentemente para estabelecer uma diferença de conceituação, pois o mundo espiritual revelado pelo Espiritismo é muito mais preciso que o das religiões e ordens ocultistas da época e atualmente também, né? Oferecendo ainda a diferença fundamental de ser natural e não sobrenatural. Então, quando o Kardec fala do mundo espírita, quando ele fala do mundo espírita, ele se refere exatamente a esse mundo espiritual com a dinâmica que nós conhecemos, com a estrutura, com os habitantes, com a possibilidade de comunicação, e não fala do mundo espiritual no sentido, né, de trazermos a ideia de que o mundo espiritual é o céu, o inferno, o purgatório, da forma dogmática como se apresenta. O Braz colocou com certa rigidez e cautela que a doutrina espírita recebe mensagens tratando de população de outros planetas. Acredito que esses espíritos irão procurar mais a Umbanda científica, né? Olha, Braz, a gente lembra que os espíritos eles vão se comunicando de acordo com as possibilidades, de acordo com o interesse. Então, como eu falei para vocês, quando nós falamos de mediunidade, nós não falamos de mediunidade restrita à doutrina espírita. Nós temos a mediunidade na Umbanda, temos a mediunidade nas religiões esotéricas, temos a mediunidade na doutrina espírita. Então temos assim vários locais, temos a mediunidade no protestantismo, no catolicismo. Então os espíritos vão se aproximando, né, daqueles que oferecem maior possibilidade. Agora a gente tem aquele detalhe, muitos espíritos querem trazer uma mensagem de uma forma simples e acabam encontrando uma certa resistência, digamos, dogmática dentro dos próprios centros espíritas. Porque você não pode falar o que você quer, você só tem que fazer aquilo, daquele jeito. Então, muitas vezes, essa rigidez que você colocou agora, e eu não coloco rigidez chamando no sentido de disciplina, eu coloco rigidez com relação a vícios que muitos grupos espíritas acabam adotando. Né? Então nós temos aqueles donos de centros espíritas, aqueles chefes de grupos mediúnicos, que começam a colocar tantas regras que os espíritos não têm qualquer interesse em participar, somente aqueles que são necessários, né? Então, nós temos, nesse caso das religiões esotéricas, por exemplo, eles sentem muito mais liberdade. Agora a gente tem os prós e os contras, né? Porque você levantou um ponto muito interessante. Os prós são que a doutrina espírita oferece um cuidado para a comunicação, evitando que espíritos venham agir da forma que eles quiserem, trazerem as suas histórias que não sejam verídicas, influenciando negativamente o grupo e tudo mais. De uma forma negativa, essa liberdade que essas instituições acabam apresentando fazem com que muitos espíritos façam o que quiserem, já que os médiuns não são disciplinados, já que nós não temos regras para fazer tudo isso. Então vamos imaginar, por exemplo, um grupo esotérico, que temos médiuns ostensivos que não são estudados. Um espírito vem dizendo que é de outro planeta, que é um alienígena, vem trazendo ali as suas profecias e todo mundo aceita. Então, na verdade, como Kardec sempre colocou, o bom senso é fundamental. O bom senso para poder conceder ao grupo liberdade de investigação, liberdade de estudo, liberdade de trabalho e, ao mesmo tempo, disciplina para evitar que isso desande para um trabalho desorganizado. Então o bom senso é fundamental, por isso a necessidade do estudo, a necessidade do conhecimento, mas principalmente conhecer o trabalho de Allan Kardec. Muita gente diz assim, mas eu conheço a codificação. Não estamos falando da codificação.
nós falamos do trabalho de Allan Kardec. O trabalho de Allan Kardec ele é conhecido, por exemplo, na Revista Espírita. Quando a gente começa a ver os trabalhos de evocações que ele faz, a forma como ele conversa com os espíritos, a forma como ele conduz o diálogo entre eles. Então, muitas vezes a gente diz assim, olha, eu já li toda a codificação, ótimo, parabéns, agora continue lendo o trabalho que ele fazia na Revista Espírita, porque aí você vai compreender o modo como ele trabalhava. Aqui ele fala o que é importante fazer, o que é importante não fazer, mas a prática nós conhecemos na Revista Espírita. Se nós temos esse conhecimento amplo, percebendo que Kardec era uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, era uma pessoa que tinha um humor relativo para lidar com os espíritos, e não aquela pessoa sisuda, aquela pessoa... Parece um quartel muitas vezes, né? Você vai numa reunião espírita, parece que tem que colocar todo mundo em forma, fazer uma vistoria na tropa, seguir aquele horário, e a coisa não é assim. Como a gente já viu, né? Muitos centros espíritas dizem assim, olha, você não pode fazer evocações na sua casa. Kardec fazia. Só que ele fazia com certo conhecimento. Muita gente quer fazer por curiosidade, isso é prejudicial. Muitos grupos espíritas orientam, olha, não é recomendado você fazer na sua casa por esse motivo. Aí esse é o bom senso. Outros fazem aquele terrorismo, você não pode fazer porque sua casa vai ficar cheia de espírito, vai ficar cheia de obsessor, isso é errado. Então essa é o fiel da balança, utilizar Allan Kardec como sendo uma referência não apenas de conhecimento, mas principalmente de conduta. E é isso que muita gente não faz. Lê o livro dos espíritos, relê, lê o livro dos médiuns, faz ali 3, 4 cursos, mas não se dá o trabalho de ler a Revista Espírita, para poder saber que modelo de trabalho deve ser seguido de uma forma coerente. Essa é a parte importante, né? O Arnaldo colocou, né, assunto muito bem tratado, né, em diversidade de carismas, de Hermínio Miranda. Está ali a recomendação. Os donos de reunião mediúnica engessam os médiuns, né? Mas você sabe, Arnaldo, que quando a gente fala em donos de religiões, donos de reuniões mediúnicas, a gente fala de ser humano, né? Falou de ser humano, a gente fala, na verdade, de indivíduos que podem fazer isso, né? Nós temos aqueles que são donos de igrejas, nós temos aqueles que são donos de centros espíritas, temos aqueles que são donos de tudo, simplesmente porque são seres humanos, né? Seres humanos naturalmente, né? Com imperfeições, com orgulho, com egoísmo, infelizmente, né? Deixa eu ver aqui, o Braço colocou, hoje a Umbanda científica tem os livros da codificação como bússola. Aliás, é muito comum instrutores da doutrina espírita que fazem bom trabalho de instrução serem convidados para darem palestras e cursos em centros de Umbanda. E isso é extremamente positivo, né? Porque instruem os médiuns, fazem um trabalho de evangelização muito bonito sem interferirem nos rituais daquela religião. Isso é muito bacana. A Miriam colocou, né, se conhecêssemos a metodologia de Kardec, não falaríamos tantas bobagens em nome dele. Pois é, né? Infelizmente é assim, a gente vê o que ele escreve, mas não vê o que ele faz. Então ele traz a instrução e traz a prática, e muita gente não se dá conta disso. Por isso é fundamental também estudarmos a Revista Espírita, né? Lermos sempre a Revista Espírita. E é por isso que eu procuro sempre, quando tem assim, algum tema relevante para nós, eu vou para a Revista Espírita e trago para vocês. Infelizmente a gente não tem como estudar, porque seria um trabalho muito longo, mas quem sabe um dia a gente começa a fazer. Mas sempre que possível eu trago para mostrar para vocês de que forma que Kardec conversava com os espíritos. Fazia evocação, fazia ali 40, 50 perguntas, depois conversava com o instrutor espiritual para saber exatamente qual era a conclusão adequada para chegar sobre aquele tema, se tivesse alguma dúvida. Isso é fundamental para todos nós. Deixa eu ver, o Braço colocou, importante de Kardec que ele dava atenção a respeito a qualquer espírito que manifestava tamanha sua autoridade moral. Fundamental, né, Braço? Sem dúvida nenhuma. Né? E o Elcio colocou lá em cima, né? Leu, mas não entendeu a profundidade, talvez até mesmo por falta de instrução, né, Elcio? Porque você só orienta aquilo que você aprendeu. Se você não teve uma boa instrução, consequentemente você não vai conseguir transmitir uma boa experiência. Por isso que nós temos que ampliar nossa mente e começar a ter uma visão geral sobre aquele trabalho, né? Arnaldo colocou, creio que essa mania de divulgar somente o Pentateuco é que tem direcionado o estudo das 32 obras de Kardec de forma errônea, né? Estudar, conhecer, conversar, e por isso que eu trouxe para vocês o livro Obras Póstumas, porque falta um pouquinho para nós, espíritas, conhecermos a personalidade de Allan Kardec.
né? Então, a personalidade dele, como tudo começou, o que o levou a fazer aquilo, por que ele se comporta daquela forma. Então, lendo esse livro, a gente vai conseguir chegar, né, nesse conhecimento um pouco mais pessoal. Então, dessa forma, então, é importante a gente ampliar um pouquinho, conhecer o trabalho como um todo, né? E não só de Allan Kardec, nós temos muitos outros que trouxeram experiências para nós importantíssimas que também precisam ser explorados, né? Nós temos aí médiuns com muita experiência, que têm ali anos na seara mediúnica e tudo mais. É importante a gente fazer esse intercâmbio, porque existe aquele orgulho, né? Diz assim, não, eu não vou ler esse médium porque eu leio Kardec. Leia Kardec, leia o outro também, leia todo mundo. Quanto mais informação você tiver, melhor. Depois você filtra aquilo que é produtivo, aquilo que não é. Se o trabalho dura tanto tempo, se tem tanta coisa produzida nesse trabalho, alguma coisa de positivo ela tem para oferecer. Então vamos absorver isso também, fundamental. A Miriam colocou lá, lemos, mas nem sempre estudamos, né? Porque é difícil, Miriam. Eu mesmo percebo que quando a gente faz a leitura de um livro, eu quando pego um livro assim que eu estou com muita fome de ler aquele livro, em uma semana eu acabo com ele. Se eu tiver que estudar esse livro, eu vou demorar 2 anos. Aí a pergunta é, por que tem a diferença entre ler e estudar? Porque estudando a gente vai conversando, vai trazendo exemplo, vai fazendo conexões com outras informações. Agora a leitura a gente vai lendo, passa por cima de muita coisa e nem se dá conta. Infelizmente. Ximenes colocou, né, qual a intenção certa de iniciar em casa a invocação de espíritos para a psicografia? Olha, Ximenes, o que Kardec fala quando ele comenta sobre as psicografias, eu trouxe para vocês aqui quando nós falamos sobre trabalhos mediúnicos domésticos, vamos dizer assim, eu trouxe para vocês 3 psicografias que Kardec apresentou na Revista Espírita, e as 3 psicografias eram pessoas que faziam evocações dos seus familiares em casa. Então, inclusive, uma delas era uma senhora que tinha cuja filha desencarnou, uma adolescente, e essa senhora estava sofrendo muito, a ponto de desejar morrer. Tamanho o sofrimento dela. E aí então entrou em contato com Kardec. Essa senhora tinha uma amiga que era médium, mas elas não sabiam como fazer. Então ela solicitou, entrou em contato com Kardec. Kardec foi até a casa dela e os 3 fizeram uma reunião mediúnica evocando a garota. E ela se apresentou, conversou com a mãe, e a mãe então, depois Kardec passou a orientação para como continuar fazendo e depois foi embora. Então essas reuniões mediúnicas, você pode conversar com seus instrutores. Você não convida, por exemplo, amigos seus para ir na sua casa, para tomar um café, para você conversar, para fazer uma visita? Você não vai na casa de amigos fazer isso? Os espíritos também são nossos amigos. Dá a impressão de que você conversar com um espírito, você fala com alguém de outro mundo, alguém com quem você não pode ter intimidade, com quem você não pode ter liberdade. Os espíritos são nossos amigos. Tem aqueles espíritos que são mais formais, espíritos instrutores, tem aqueles protetores, mas tem os espíritos que são os nossos amigos. E aí você pode conversar com eles com naturalidade, você pode fazer uma evocação para matar a saudade, por exemplo. É algo que não passa na nossa cabeça. A gente acha que espírito só tem que vir para ensinar alguma coisa ou para receber ajuda. Para a gente bater papo não pode. Se eu estou com saudade de alguém, eu pego o telefone, eu chamo no computador, mando um e-mail, faço um convite. Espírito eu não posso fazer isso? Por que não? Se eu tenho essa possibilidade. Então a nossa relação com o mundo espiritual, ela acabou se tornando muito formal, tirando a naturalidade da relação entre todos nós. Se eu tenho, vamos pensar, por exemplo, no nosso querido amigo Reinaldo, que desencarnou. Aliás, para quem não sabe, no mês passado ele trouxe uma psicofonia, ele ofereceu para nós, né, uma mensagem através da psicofonia, lá no Centro Espírita, onde ele participava, lá no Rio de Janeiro, falando que estava se encontrando naquele processo de restabelecimento, né, que estava melhor. Se eu quiser chamar o Reinaldo na minha casa para conversar com ele que era meu amigo pessoal, eu não posso fazer isso? Simplesmente porque ele virou um espírito? Não posso conversar, dar umas risadas, saber como é que ele está, contar um pouco da minha história, a gente marca um outro encontro, semana que vem aparece de novo aqui que eu vou te chamar. Aí ele vai falar, pode chamar que eu estou por aqui. Isso é algo que é inconcebível em grande parte dos centros espíritas. Eu não acredito que você vai usar a mediunidade para fazer isso. Por que não?
A mediunidade é um instrumento de comunicação, eu utilizo da forma como eu achar mais interessante. Não estou provocando nenhum tipo de prejuízo, não estou provocando nenhum tipo de malefício para ninguém, pelo contrário, estou estreitando cada vez mais essa relação de afinidade. Então nós temos amigos no mundo espiritual que são amigos pessoais. E eu poderia fazer isso dentro da minha casa. Agora, o que não é recomendado, que Kardec coloca isso com muita atenção, e muitos outros instrutores também colocam, é você abrir a sua casa para fazer evocações, para receber espíritos que você não conhece. Aí você está fazendo uma reunião mediúnica pública na sua casa sem ter estrutura para isso. Aí já é uma outra história. E é nesse caso que nós temos então a orientação dos centros espíritas, das federativas, dos próprios espíritos, para evitar esse tipo de trabalho. Isso é essa diferença de uma situação para outra. Tá? Arnaldo colocou, né, o Kardec recomendou magnetismo, sendo um dos seus profundos conhecedores do movimento espírita. Aidan não se deu conta disso. Sabe por quê, Arnaldo? Eu já me peguei pensando sobre isso. O magnetismo ele foi um tipo de trabalho que muito difundido no século XIX. Depois disso, ele acabou caindo em desuso, vamos dizer assim. Então nós perdemos um pouco daquele aspecto científico, e não somente com relação ao magnetismo. Nós temos ali outras tantas técnicas e outros tantos trabalhos que foram importantes num determinado período, e depois ele acabou perdendo o interesse. Então, na verdade, o magnetismo ele acabou, ele foi muito aplicado na Europa, naquela época, mas para nós hoje o magnetismo ele foi meio que convertido na homeopatia. Tanto que foram os homeopatas que trouxeram muitos livros da Europa sobre espiritismo. Eles foram para lá estudar magnetismo, estudar sobre o que eles queriam, perceberam um certo vínculo entre magnetismo e espiritismo, e muitos homeopatas, muitos médicos que foram para lá voltaram trazendo na bagagem livros da codificação. Então, se a gente falar do magnetismo no sentido de medicamentos, a homeopatia está aí. Se você falar o magnetismo em termos de aplicações, ele acabou recebendo um outro nome. Você tem, por exemplo, o Reiki, você tem, por exemplo, a cura prânica, você tem também Jorei, né? Não tem o imã da acupuntura, super imã? Tem técnicas, minha irmã trabalha com acupuntura, está comentando sobre a parte do magnetismo, não o magnetismo animal, mas o magnetismo do imã, né? do magneto mesmo. Né? Então a gente vê que muitas dessas técnicas foram se transformando com o passar do tempo, e naquela época, por exemplo, você andava na rua, lá em Paris, na Inglaterra, em outros países, você tinha uma plaquinha escrito assim, né, magnetizador. Fazemos, né, um trabalho de cura, aplicamos magnetismo, alguma coisa assim. Então tinha anúncios nos jornais, nos periódicos, placas nas portas, e isso acabou caindo em desuso. Né? Mas eu acho que se você faz um estudo sério dentro da doutrina espírita, conhecendo o magnetismo e conhecendo também o trabalho de cura de passes, e você fazendo uma vinculação entre uma técnica e outra, por quê? Porque o passe mediúnico ele depende da colaboração dos espíritos. A aplicação do magnetismo depende da força do médium. Se ele tiver boa instrução e tiver capacidade para isso, ele vai fazer um trabalho completo, colocando a parte dele e também absorvendo a parte dos espíritos. Mas eu acho que seria muito mais uma questão de desuso, né? E não uma questão de não interesse em fazer. Como as gerações seguintes não se interessaram em continuar propagando isso aqui no Brasil, a gente acabou não conhecendo. Mas nada impede que esse movimento volte a se expandir. Né? Eu vejo dessa forma. Né? A Miriam lembrou lá em cima, né, o Princípio Anti-Espírita, um livro muito interessante para esse conhecimento. Né? Deixa eu ver aqui. O Braz lembrou que na década de 70 a medicina estava muito restrita à pobreza. Né? Eu ia fazer João, né, trazer João de Abadiana, a Luisiânia, para atender, mas me foi negado o salão do centro, né? Por causa do espetáculo, né, Braz? Muita gente se impressiona com o trabalho que é feito. E a Miriam lembrou, né, quando falou sobre a questão das evocações domésticas,
Tudo é uma questão de foco e disciplina, porque ainda vemos centros espíritas que não admitem comunicabilidade na própria casa, né, para não correr o risco de influências espirituais. Sendo que os espíritos que trabalham na instituição são os mais indicados a darem a sua perspectiva sobre o andamento do trabalho. E muitas vezes negam isso, né? Não, nós somos centro espírita, somos nós que tomamos uma decisão. E por que não evocar os espíritos? Ah, porque não precisa. Né? Quer dizer, cada um, né? Vai com Deus, Arnaldo, abraço. A Jandira colocou, né? Mas é aí que eu me pergunto, né, Miriam, se o centro é o local mais apropriado para isso, por que não fazer, né? Será que não darão conta? É uma questão de filosofia de cada instituição, Jandira. Né? Se você faz parte de uma instituição e você se dá a liberdade de conversar de uma forma natural com os espíritos, certamente você tem uma contribuição dos encarnados e dos desencarnados. Agora, se por acaso você acredita que a mediunidade tem como único objetivo o socorro a sofredores, atendimento a obsessores, comunicação com os familiares, então você aprendeu dessa forma. Kardec ele conversava constantemente com os instrutores espirituais, como São Luís, Santo Agostinho, Erasto e outros espíritos que estavam ali, inclusive aqueles que desencarnaram e que faziam parte da sociedade. Me fugiu o nome agora. Me fugiu o nome. Do estudo de Paris lá que eles faziam. Como é que chama, meu Deus do céu? Me fugiu o nome. Eu falo o tempo todo esse nome. Sociedade Parisiense, obrigado. Na sociedade, então, muitos daqueles que faziam parte da sociedade, depois de desencarnarem, estavam em constante comunicação com ele. Tinha ali o Sr. Sanson, tinha ali o Dr. Jobá, que mais? Tinha tantos outros que se comunicavam, inclusive falando sobre questões de saúde com Kardec, como a gente já estudou sobre isso. Kardec quase teve um colapso por causa de excesso de trabalho. Ele era um cardiopata, né, e quase teve um infarto. Veio um espírito que trabalhava com ele, que era um amigo pessoal dele, falando, se você não parar, você vai morrer. Ele tem esse texto publicado tanto na Revista Espírita, como também no livro Céu e Inferno. Então, somos nós que modificamos essa ideia da comunicação, infelizmente, né? Porque a gente está perdendo uma oportunidade extremamente preciosa de conhecer o mundo espiritual na sua intimidade. Mas a gente começa a criar regras, que na verdade nada mais são do que dogmas, e pronto, a gente perde todo esse recurso. Né? O Elcio colocou, né, a questão da evocação feita por Kardec, essas duas senhoras, onde encontrarei? Elcio, na Revista Espírita, na primeira edição de 1858, no mês de janeiro ou fevereiro. É uma mensagem chamada assim, Mamãe, estou aqui. De janeiro, fevereiro ou março, na primeira edição da Revista Espírita. Se você não encontrar, você me fala que depois eu procuro e passo para você. Tá? Então é nessa edição, se eu não me engano. Tá, isso, 58, mês de janeiro. Mamãe, estou aqui é o nome do artigo que ele publicou. Beleza? Dê uma procurada, dê uma lida naquilo para vocês verem. Né, o Braço colocou, né, mas o próprio Espírito Verdade diz a Kardec que talvez ele perderia a saúde pela missão. Pois é, mas né, perderia, mas tem que tomar cuidado, né, Braço? Então talvez ele perdesse, mas não era para perder, né? Então ele conseguiu ali prolongar um pouco mais a sua existência, até que chegou o momento em que teve que partir, não teve jeito. Vamos lá, pessoal. Se eu falar para vocês que já são 10 horas, a gente não entrou no texto novo ainda, vocês acreditam? Mas vamos lá. A gente só está fazendo uma revisão, né? Vocês não param de falar também, dá nisso, né? Vamos em frente aqui então, pessoal. 276, que é o texto que a gente vai entrar hoje. Devemos ainda considerar a facilidade que resulta... Olha só que interessante isso aqui, ó. Porque na verdade a gente está falando sobre essa parte das evocações e comunicações, mas essa 276 aqui, ela se encaixa perfeitamente, quase como uma sequência daquilo que a gente está falando. Ele diz assim: devemos ainda considerar a facilidade que resulta do hábito da comunicação com determinado espírito. Com o tempo, o espírito comunicante se identifica com o do médium e com o do evocador. Independente da questão de simpatia, estabelece-se entre eles relações fluídicas que tornam mais fáceis as comunicações. É por isso que a primeira manifestação nem sempre satisfaz como se desejava.
e também que os próprios espíritos pedem sempre para serem evocados de novo. O espírito que se manifesta habitualmente sente-se como em casa, familiariza-se com os ouvintes e os intérpretes, fala e age com mais liberdade. O detalhe também que eu comentei com vocês em certo estudo nosso há pouco tempo, falava sobre a questão, por que ainda existem, por que ainda se faz, se fazem ainda reuniões domésticas em casa. Nós lembramos que quando nós falamos em grandes cidades, né, eu comentei com vocês que eu até falei com a nossa amiga Vana, para quem eu já deixo um beijo aqui na gravação, a gente conversava sobre essa questão das evocações em casa. E a gente pensava o seguinte, bom, se tem centro espírita, por que você faz em casa? Só que o detalhe era o seguinte, a gente chegou a uma conclusão interessante, que nós temos muitas cidades no interior, aqui do Brasil, em outros lugares também, cidades tão pequenas que não têm centros espíritas. Aliás, a gente sabe, né, que as igrejas católicas e evangélicas se espalham por tudo quanto é canto, e muitas vezes essas igrejas acabam quase que controlando a conduta dos habitantes da cidade. Uma cidade com 3.000 habitantes, com 5 habitantes, você tem ali 10 igrejas evangélicas que colocam todo mundo sob vigilância. E aí então você tem um médium ostensivo. O que ele vai fazer com a mediunidade dele se ele conversa com os espíritos e tudo mais? Então ele começa a fazer reuniões domésticas. É uma forma dele continuar praticando a mediunidade sem sofrer interferência e preconceito da sociedade, né, onde ele vive. Por isso então, né, a gente até lembra de uma situação que um senhor frequentava, né, estava indo à missa. Aí quando ele foi fazer a comunhão, o padre falou para ele assim, eu soube que você frequentou aquela casa aquele dia. Ou seja, aquela casa nada mais era do que um pequeno centro espírita que existia ali. Então a gente vê que, por mais interessante que pareça, né, ou por incrível que pareça, nós pensamos assim que o Brasil, como eu passei para vocês, nós temos aqui no Brasil aproximadamente 8.000 centros espíritas. 8.000 centros espíritas para uma população de 190 milhões de pessoas. São mais de 5.000 municípios aqui no Brasil. Então você pensa, 5.000 municípios, 190 milhões de habitantes e 8.000 centros espíritas. Quantos lugares por aí afora não têm centros espíritas? E tendo aqueles que têm centros espíritas, quantas são as pessoas que não se afinizam com o trabalho, não conseguem porque trabalham, porque têm compromissos, têm dificuldades de participação? E aí então a pessoa é um médium ostensivo, tem uma relação saudável com os espíritos, ele faz a evocação em casa. Então a gente pensa assim, centro espírita, a gente sempre pensa nas grandes cidades. Mas e nas pequenas cidades? A gente já pensou nessa possibilidade? Como as coisas funcionam por lá? Imaginar, por exemplo, a Cindizinha, que levou um susto agora porque eu chamei ela. Ela mora em Granja, no Ceará. Quem de vocês já ouviu falar nessa cidade? Dá para imaginar o tamanho da cidade, o tamanho da população? Dá para vocês imaginarem como é a relação das pessoas com as religiões numa cidade como essa? A gente fala do Ceará, fala do Amazonas, fala lá de Mato Grosso, fala aqui mesmo de Minas Gerais, aqui próximo, em São Paulo. É assim. Então não se tem tanta liberdade como a gente imagina. Pelo contrário, naquelas cidades onde você tem uma única praça e uma igreja, ali é praticamente o fiscal espiritual. Tá vendo só? A Cindizinha colocou aqui, o padre chegou a proibir a galera de pisar na calçada do centro. Ó. Esse é o tipo de preconceito que se sofre em um lugar como esse. E se você não tem um pequeno centro, você não tem possibilidade, mas você tem a vontade, possibilidade de fazer uma reunião mediúnica, faz em casa. E infelizmente isso acontece, né, Gilda? Vamos em frente. Então a gente falava aqui das relações, né, dos espíritos, que quanto mais intimidade o grupo acaba criando com esse espírito, maior é a facilidade da sua manifestação. Porque a mesma coisa que acontece numa relação, vamos supor que, deixa eu ver aqui, quem é aqui um participante novo da nossa sala? Deixa eu ver aqui, acho que é a Luciana lá em cima, né, que é a mais novinha da sala aqui, eu creio. Então imagina assim, o primeiro dia que chegou, foi escutando, foi estranhando, conheceu um, conheceu outro, aí depois no dia seguinte foi pegando um pouco mais de intimidade, se afinizando um pouco mais com as ideias e tudo mais. Quer dizer, esse tipo de relação social que nós estabelecemos no nosso dia a dia, aqui na nossa vida cotidiana, ela acaba se
se manifestando da mesma forma também com relação ao mundo espiritual. Um espírito vem, se apresenta, começa a conhecer as pessoas, a conhecer as ideias, conhecer as intenções. De repente ele tem vontade de participar de novo da reunião, de repente ele não sente mais vontade de participar da reunião. A relação social que existe entre nós é a mesma relação social que existe entre nós e os espíritos. A diferença é que entre os espíritos há uma situação mais delicada, que é a afinidade dos fluidos, coisa que entre nós, embora isso faça uma diferença significativa, nós não temos muita percepção. A gente vai muito pela aparência, por aquilo que se fala, por aquilo que, da forma como se age. Para os espíritos a coisa acontece de uma forma mais sutil, mais silenciosa. Né? Mas é assim, primeiro você se apresenta, depois você vai pegando amizade, de repente você tem grandes amigos, que nós criamos com os espíritos, depois de um certo tempo de relação. Não são apenas aqueles espíritos que vêm assim, olha, eu sou seu amigo de 5 encarnações. De repente eu nunca vi, fui convidado para participar de uma reunião, gostei, fui conhecendo as pessoas, me tornei amigo dessas pessoas e participo sempre. O Braz lembrou aqui os católicos mais praticantes da minha cidade, uma família conservadora hoje, são espíritas, né? Os primeiros contatos comigo, que eles passavam mensagens psicografadas, né? As pessoas vão quebrando resistência, né, Brás? Hoje ele é o chefe, né, o presidente do centro. Olha que interessante, né? No começo tinha ali uma conduta, a partir do momento que começa a conhecer, começa a se aprofundar um pouco mais, já tem uma outra visão. A Catinha colocou, né, mas estamos abertos em revelar tudo que seja bom para a espiritualidade. União, esse é o caminho, né? Sem dúvida nenhuma. 277, vamos lá. Em resumo, do que acabamos de expor resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para o espírito a obrigação de estar às nossas ordens, que ele pode atender-nos numa ocasião e noutra não, com o médium ou com o evocador que o agrade e não com outro, dizer o que quiser sem poder ser constrangido a dizer o que não quer, retirar-se quando lhe convém, enfim, que em virtude de sua própria vontade ou não, após haver sido assíduo durante algum tempo, pode subitamente deixar de manifestar-se. Então aqui a gente tem vários pontos interessantes, né? Nós podemos fazer evocação de qualquer espírito, mas não significa necessariamente que o espírito queira ou possa se manifestar naquele momento. Pode não ser um momento, pode ser em outro, pode ser que ele nunca queira se manifestar, principalmente quando ele percebe a intenção do grupo. Vamos supor, por exemplo, fazendo aqui uma experiência mirabolante, vamos supor que eu queira escrever um livro de história, mas eu não quero escrever um livro de história baseado naquilo que nós temos de literatura e de pesquisa. Vamos imaginar que eu queira escrever um livro de história evocando os personagens dos eventos que eu organizei. Então vamos falar sobre a independência do Brasil. E eu queira então fazer a evocação de um espírito que esteve presente naquele período. É possível? Vocês se lembram do documentário Contestado, que eu falei para vocês? O Contestado foi um documentário, só fazer um resumo rápido, o Contestado foi Restos Mortais, né? Contestado, Restos Mortais. O Contestado foi um conflito que aconteceu no início do século XX, entre 1916 e 1920, entre Santa Catarina e Paraná. E ali muitas mortes aconteceram, porque havia 3 grupos envolvidos. O grupo da população, de um modo geral, que buscava uma liderança religiosa, que tinha ali uma pessoa que fazia curas e tal. Os fazendeiros, que tinham as suas terras invadidas, e as tropas federais do exército, que estavam ali para poder debelar esse tipo de rebelião. Então muita gente morreu. E o diretor desse trabalho, que eu me esqueci o nome dele agora, mas ele propôs um trabalho solicitando a presença de médiums da Umbanda,
né, dá para perceber no documentário que são médiuns ubandistas, mas que estavam ali presentes fazendo evocação de pessoas que viveram o conflito do contestado. Não, é outro nome, Tiene, eu me esqueci o nome dele agora. Depois eu pego para vocês aqui. Então ele fez a evocação de pessoas que viveram naquela época. Então tínhamos ali vítimas, mulheres, homens, idosos, nós tínhamos soldados, nós tínhamos os fazendeiros, nós tínhamos os capangas desses fazendeiros, né? Tínhamos ali um dos religiosos também que foram evocados, e todos eles, junto com os fatos que foram pesquisados por historiadores, os espíritos também estavam ali presentes. Então foi um trabalho fantástico que eu achei, eu fiquei assim absolutamente deslumbrado. E esse documentário passou há pouco tempo no Canal Brasil, na televisão, né? Então foi assim um dos melhores trabalhos que eu já vi. E aí nesse caso, vamos supor que eu queira fazer a mesma coisa. Aí eu queira evocar um espírito que viveu na época do Império, mas o espírito não quer falar desse assunto. Ele simplesmente se recusa a se manifestar. Outro espírito não pode no momento, mas pode em outro, e tudo mais. Então nós poderíamos hoje, através desse trabalho de evocação, fazer uma pesquisa histórica, pensando nesse lado histórico, naturalmente, né, que seria fantástico. Que seria assim absolutamente ímpar de nós entrevistarmos pessoas que participaram de cada momento da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da ditadura militar, de conflitos que aconteceram em outros locais, da época da escravidão. Olha o material rico que nós temos de conversar com as pessoas que viveram nessa época. E aí nós não precisaríamos apenas dos livros de história, nós teríamos testemunhos. E esse é um tipo de trabalho que poderia ser feito. Então eu faria essa evocação, mas não significa que esses espíritos queiram participar, principalmente por causa de constrangimento deles. Alguns ficam constrangidos, outros não querem se lembrar, outros não querem fazer e tudo mais. Deixa eu ver aqui, a Jandira colocou, né? Mesmo que seja um espírito que ainda não se deu conta de que desencarnou e ainda está na Terra, sim, muitas vezes ele pode se manifestar, Jandira, e até mesmo Silvio Bach, obrigado Francis, esse mesmo, né? O Silvio Bach, que é o diretor, que é o produtor desse documentário do Contestado, né? Então, um espírito que não se encontra ainda consciente, Jandira, ele pode muitas vezes ser assistido, ser conduzido a uma reunião mediúnica, né? Ser conduzido a uma reunião mediúnica para que seja orientado com relação à sua nova condição. Mas normalmente a gente faz uma solicitação para espíritos que já estejam em condições de trazer uma informação fiel, coerente com aquilo que foi passado, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que vocês colocaram um pouco mais acima, né? Lá em cima colocou, quando um espírito vem, ele vem acompanhado por amigos espirituais de luz, para que não aconteça o exemplo dele querer ficar. Qual foi exatamente, Jandira, porque você falou isso daí agora, eu perdi o contexto. Sobre o que exatamente eu estava falando quando você perguntou isso? Da evocação em casa, você fala? Me refresca a memória aqui, como eu falei demais aqui, eu acabei me perdendo um pouquinho. Quando você faz um grupo mediúnico sério, não sei se é exatamente isso que você colocou, mas um grupo mediúnico bem organizado, ele tem a assistência do mundo espiritual, né? E quando você faz a solicitação de um espírito, naturalmente, contando com a proteção desses amigos, esse espírito vem e é orientado para que participe da forma mais coerente, mais equilibrada, para não trazer nenhum tipo de perturbação. Se por acaso o espírito é um espírito que vai trazer perturbação, somente se tiver um grupo muito bem organizado com esse objetivo, de conversar com esse espírito para saber, para alguma coisa produtiva. Kardec vai falar sobre isso daqui a pouco para vocês aqui. Tá? Mas normalmente, né, os próprios espíritos estão ali presentes na reunião mediúnica, permitem e auxiliam também no desenvolvimento, né? Perguntei mesmo para saber, pois não tenho nenhuma pretensão de para fazer isso, né? Nem em casa, nem em outro lugar. Mas sim, né? Sim, o que vale, na verdade, é a própria intenção do grupo que vai atrair os espíritos que vão ajudar ou que vão trazer os espíritos que vão trazer perturbação. Tá? O Dudu colocou em cima, você não pode evocar um espírito amigo e vir outro, não seria meio perigoso para um médium de repente ostensivo, sem base doutrinária? Um médium ostensivo sem base doutrinária, ele corre todos os riscos. Por isso que Kardec escreveu o livro dos médiuns,
Tanto que o livro dos médiuns, antes de ser o livro dos médiuns, chamava-se Manual dos Evocadores. Então ele escrevia esse livro exatamente para instruir as pessoas, para que elas, quando fossem fazer uma evocação, fizessem com atenção, fizessem com instrução. E por isso, pela falta de estudo, é que existe essa recomendação de que não sejam feitas reuniões particulares, mas que as reuniões sejam feitas em centros espíritas. Por outro lado, fazendo apenas em centro espírita, que tem ali as suas regras, acaba também limitando a comunicação com os espíritos. Né? Então, sem dúvida, se você vai fazer uma reunião mediúnica apenas por fazer, então não faça. A menos que você tenha conhecimento e tenha um propósito para isso e seja bem orientado também. É a melhor forma de se trabalhar. Deixa eu ver aqui. Eu já fui médium ostensivo, sem a base me custou muito caro, né? Hoje eu estou muito bem. E fui levado a um centro, né? Pois é, então é isso que eu comentei com vocês, né? Muita gente quer... Bom dia, Silvio. Muita gente quer fazer evocação, quer trabalhar, quer satisfazer essa curiosidade de conversar com os espíritos, sem ter um propósito, sem ter um objetivo, sem ter capacidade para isso, e depois acaba criando problemas, né? É a mesma coisa, chama alguém para a tua casa que você não conhece, deixa a porta da sua casa aberta, olha para a rua, chama alguém e fala assim, vem cá tomar um café comigo. Você não sabe quem é essa pessoa, você não sabe quem que ela vai trazer com ela depois, né? Então esse é o problema que a gente acaba tendo, né? Então, como eu falei para vocês, as reuniões particulares, elas são feitas, né, com o objetivo de você se beneficiar com espíritos com quem você tem intimidade. Mas isso não significa que você não tem que ter todas as precauções. Até porque também a identidade dos espíritos é aquela história, né? Se você tem uma conduta que é desequilibrada no seu dia a dia, aí na sua reunião mediúnica você vai rezar um Pai Nosso, vai fazer uma evocação em nome de Deus. Se a sua conduta no seu dia a dia não condiz com aquilo que você está fazendo na reunião mediúnica, então pode esperar qualquer coisa. E quando Kardec fala sobre a identidade dos espíritos, que nós estudamos no capítulo 24, de que forma que você pode identificar um espírito? Através da sua linguagem, através dos assuntos, se for espírito particular. Kardec mesmo fala sobre isso, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui que a gente vai ver sobre isso já. Quer ver? Ele falava aqui para nós sobre podem ser evocados e tal. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho aqui. O apelo direto a determinado espírito estabelece um laço entre ele e nós. O chamamos por nossa vontade e assim opomos uma espécie de barreira aos intrusos. Sem o apelo direto, um espírito muitas vezes não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for o nosso espírito familiar. Né? Então essa é a parte importante de se considerar nesse tipo de comunicação. Vamos lá. Continuando onde eu estava. Falávamos sobre essa questão dos espíritos, que eles podem nos atender numa ocasião e não atender em outra, a gente já falou sobre isso também. Ele pode falar com um médium que seja interessante, com quem ele tem afinidade, não com outro médium. De repente, vamos fazer o seguinte, pensar dessa forma, criar uma situação hipotética. Eu sou um evocador e eu vou pegar aqui a Zeli como minha médium. E aí então eu faço a evocação, o Brás já foi dessa para melhor. Pronto, o Brás está do outro lado, aí eu venho através da Zeli e chamo o Brás. Aí o Brás aparece, a gente come uma pamonha, conversa e coisa e tal. Aí nesse dia eu não posso ir. Aí então aparece um outro evocador, deixa eu ver aqui, vai aparecer o Elcio. Aí o Elcio vai lá através da Zeli e fala assim, Brás, vem aqui conversar com a gente, comer uma pamonha. Aí o Brás olha pro Elcio e fala assim, não vou com a cara do Elcio, não vou aparecer. Por incrível que pareça, esse tipo de situação acontece. Porque os espíritos são pessoas que sentem como nós, têm simpatia e antipatia como nós, fazem birra, fazem pirraça. Se não for um espírito elevado, porque nós estamos falando de pessoas comuns. Somos eu, Elcio, Zeli e Brás. Todos nós aqui somos pessoas comuns. E nesse caso a gente pode ser bem sucedido num trabalho ou não. Então esse personalismo que existe, né? Pois é, eu ofereço para o Brás uma pamonha, o Elcio vai e oferece um pão de queijo. O Brás fala, não gosto de pão de queijo. Eu quero pamonha.
Então ele não dá certo, o braço não aparece. Então existe isso também, por incrível que pareça. Numa reunião mediúnica, por exemplo, nós temos ali os nossos, num centro espírita, se fizesse uma evocação, nós temos ali um dirigente está num dia, no outro dia tem outro dirigente. O espírito não aparece, por incrível que pareça. E não aparecendo, por que isso tudo? Porque o motivo teve ali um motivo. E continua aqui para nós também. Deixa eu ver aqui. O espírito pode dizer o que lhe convém, pode dizer o que quiser, sem poder ser constrangido a dizer o que não quer. Então, algumas vezes, faz a evocação de um espírito e começa a fazer perguntas que para ele é inconveniente. Ele simplesmente se nega, ou ele fica em silêncio, ou ele simplesmente vai embora. Bastando apenas que a gente comece a incomodá-lo. Porque, mais uma vez, quando nós falamos em comunicação com o mundo espiritual, nós não falamos em espíritos espíritas. Nós falamos em espíritos comuns. Eu chamo lá o seu Zezinho da Silva e começo a perguntar para ele, né? O senhor sente saudade da sua casa? Sente. Eu sinto sim. Mas a sua mulher está brava com o senhor. Pronto, ele vai embora. Do nada, ele não fala nem tchau. Simplesmente pega como se fosse tirar um plug da tomada. Como se fosse mudar de canal. Ele simplesmente te ignora, porque ele não tem obrigação nenhuma de estar lá. Ele faz de uma forma espontânea. Então, dependendo do interesse que está acontecendo ali, vamos supor que eu faça uma evocação e comece a perguntar para o espírito: você pode me ajudar? Eu quero saber se eu vou casar com aquela pessoa. Aí o espírito para assim, olha para o lado e fala assim: fala sério, foi para isso que você me chamou? Ele vira as costas e vai embora. Se for um espírito educado, um espírito elevado, ele vai dar orientação, ele vai conversar. Se for um espírito comum, ele vira as costas e vai embora. Muitos espíritos não têm nem paciência para conversar com encarnados. Nós temos, para vocês terem uma ideia, obsessores que são conduzidos às reuniões mediúnicas. Então, nesse caso, né, uma pessoa vai a um centro espírita, vai pedir um auxílio para um tratamento espiritual que ele precisa. Foi constatado que ele sofre um processo obsessivo. Ele é, então, conduzido a uma reunião de desobsessão. E aí os espíritos que trabalham forçam, muitas vezes, o espírito a se manifestar através do médium para ser doutrinado. Que é a palavra que não é correta, né, mas é o que nós conhecemos hoje de doutrinação. Esse espírito, então, ele se manifesta através de um médium, e aí então chega ali o dirigente do trabalho, né, e coloca, né: seja bem-vindo, meu caro irmão, em nome de Jesus, tal, esperamos te ajudar. O espírito fica mudo. Ele não solta um gemido. Mais ou menos igual aqueles programas de televisão que a gente vê assim de filmes e seriados, em que uma pessoa é presa e ela começa então a ser interrogada. E o policial fala: quem que estava com você? Ele fica quieto. Quem que pensou fazer isso? Ele fica quieto. Onde você pôs aquilo? Ele fica quieto. E acaba. Então tem espíritos que não é assim tão simples você chegar para uma pessoa e obrigar ela a falar aquilo que ela não quer. Tudo isso acontece. Essa questão do personalismo, quer dizer, é uma pessoa comum que, dependendo do seu caráter, ela vai apresentar as maiores surpresas. E continua aqui: exato, Silvia, eu não quero falar. Só falo na presença aqui do meu espírito protetor. É exatamente assim. Todo mundo acha que reunião mediúnica é um passe de mágica, né? Você chama o espírito, ele vem porque você chama. Você pergunta, ele responde obrigatoriamente porque você perguntou. Tem espírito que não olha nem para tua cara. Ele te ignora assim com toda pompa e circunstância. Kardec quase passou por isso, vocês se lembram? A Rainha de Oude está lá na Revista Espírita e também lá no livro O Céu e o Inferno. A Rainha de Oude era uma rainha que vivia na Índia e Kardec fez a evocação dela porque conhecia a história. E ela dizia assim: se você não me chamar de Vossa Majestade, eu vou embora daqui. E aí Kardec entrou na onda, né? Claro, Vossa Majestade tem tanta razão e não sei o quê. Dei uma lida lá. A Rainha de Oude, no capítulo dos Espíritos Endurecidos, no livro Céu e Inferno. Leiam a entrevista que ele fez. Armando colocou nesse: espírito tem medo dos encarnados, né? Pois é.
leiam essa entrevista que vocês vão ver que interessante que é. Kardec, assim, entra na onda dela, mas na boa, assim, vai levando ela na flauta, ela vai falando, porque meus súditos, porque você é muito arrogante. Ela ainda dá uma bronca em Kardec, né? Mas como você é petulante, hein? Não, desculpe, majestade, bababá, bababá. Continua aqui para nós e para finalizar, ele pode retirar quando ele lhe convém. Enfim, que em virtude de sua própria vontade ou não, após haver sido assíduo durante algum tempo, pode subitamente deixar de manifestar-se. Por todos esses motivos, quando se quiser evocar um novo espírito, é necessário perguntar ao guia protetor dos trabalhos se a evocação é possível. No caso de não o ser, ele geralmente dá as razões do impedimento e então seria inútil insistir. Então pode chamar. De repente a gente está no nosso trabalho, olha, nós gostaríamos... É o caso do livro, por exemplo, que eu falei para vocês. Nós temos ali um instrutor do nosso trabalho, e aí então a gente faz a evocação desse nosso instrutor, ele se manifesta, aí eu apresento o meu projeto. Olha, eu estou com um projeto de fazer um trabalho histórico, e eu gostaria de entrevistar alguns espíritos que participaram daquele evento, naquele período e tal, e eu queria saber se é possível, né, a assistência de vocês para que nós conversemos com esses espíritos. Aí o espírito vai dizer assim, olha, é possível sim, né, tem um pouco de paciência que a gente vai providenciar, ou ele vai dizer assim, olha, infelizmente esse é um assunto que normalmente os espíritos se constrangem em conversar e é melhor você não trabalhar com isso. Simples assim, gente. Olha só que naturalidade com que as coisas acontecem, conversando com os espíritos. Eles são nossos amigos, eles são nossos orientadores, nossos parceiros, podem nos ajudar, precisam da nossa ajuda. Assim é uma reunião mediúnica. Nada de sobrenatural, nada de formal. Jandira colocou, né? Só sei que a coisa é séria, né? Não devemos, quando não sabemos fazer por aí, evocações de espíritos, coisa muito perigosa, né? Pois é. Tem muitas vezes que tem gente que diz assim, olha, numa reunião mediúnica, né? Meu irmão, seja muito bem-vindo. O espírito fala assim, não me chama de seu irmão que eu não sou seu irmão. Aí, puf, a cara cai, né? Já toma aquele banho de água fria. Aí o orientador já sabe como a coisa vai ser. Cindizinha, conversar com Anne Frank, por exemplo, seria assim, um dos trabalhos que receberíamos uma das maiores aulas de humanidade que nós teríamos até hoje. Mas, infelizmente, nós não temos essa motivação. Só com Anne Frank, por exemplo, seria um. Imagina, por exemplo, conversar com um espírito que foi um dos líderes do Holocausto nazista. Kardec fala aqui na 278 sobre a questão de evocar espíritos maus. Ele fala assim, olha, não é bom evocar, mas dependendo da intenção, né, ele dá as orientações. Mas a gente vai conversar sobre isso na próxima semana. Então não percam os capítulos do nosso próximo encontro. Pessoal, beleza por aqui? Vamos encerrar aqui o nosso trabalho de hoje. Mas sem dúvida nenhuma, conversar... Anne Frank, para quem não lembra, foi aquela garotinha que era polonesa e judia ao mesmo tempo, que acabou sendo presa no campo de concentração, né? Ficou escondida durante muito tempo, escreveu aquele diário sobre sua vida. Isso virou livro, virou filme, virou peça teatral e tal. E depois ela acabou, né? O final mostrou que ela acabou sendo presa e depois acabou morrendo, acho que doente, no campo de concentração, né? Então, você viu a casa dela? Legal, né? Então, conversar com ela, por exemplo, sobre tudo aquilo que ela contou, foi em Amsterdã, na Holanda, né, Sandra? Isso, não foi a Polônia, é Amsterdã. E aí, então, conversar com ela sobre isso, a gente fica se perguntando, será que ela conseguiria falar sobre esse assunto? Será que ela teria estrutura moral para se lembrar daqueles fatos? Esse é um caso, por exemplo, de fazer uma evocação que a gente não sabe se o espírito responderia, a menos que ela já conseguisse superar isso com muita naturalidade. Porque muitos espíritos se manifestam, quando começam a lembrar do fato, começam a chorar. Ele entra naquele choro compulsivo e não consegue produzir absolutamente nada. Né? Então isso depende também dessa circunstância. Maria Lúcia colocou, né, e se invocarmos um espírito que está encarnado, como fica? Ele pode se manifestar em desdobramento, né, Maria Lúcia? Se houver possibilidade. Kardec falou sobre isso um pouco mais acima. Dependendo da resistência, do apego que ele tem ao corpo físico, se ele é mais espiritualizado ou mais materializado e tudo mais, ele pode se manifestar, de acordo com a possibilidade dele.
Então evocar espírito, por isso que eu falo para vocês, mediunidade não é conversa entre vivos e mortos. Mediunidade é conversa entre espíritos. Então o espírito, dependendo da condição em que ele se encontra, ele pode trazer uma comunicação, sim. Tá legal? Bom, gente, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, né? Bastante exemplo, a gente contou bastante história hoje. Espero que tenha ilustrado, né, esse texto para nós, para a gente ver quanta coisa se tem para aprender sobre mediunidade ainda, quanta coisa a gente tem para pensar sobre tudo isso, né? Miriam, você vai fazer para nós o encerramento então? Beleza, então, passando para você. Na próxima segunda-feira, pessoal, a gente volta para tratar do item número 278, para continuarmos ainda a falar sobre isso. E em seguida a gente já entra também, deixa eu pegar aqui rapidamente, 278, 279, e depois a gente já entra na 280, que é outro subitem, linguagem a usar com os espíritos. Kardec ensina até como conversar com os espíritos. Olha só a importância disso para no meio